Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. No podcast Pedagogia Destemida de hoje, o assunto a ser tratado será avaliação, tomada de posição e intervenção na realidade. Eu sou a Lara e estou aqui com meus amigos do 4º período de Pedagogia. E estamos aqui com Jonas Gabriel, Joseli Jacinto, Mariana Guedes, Amanda Pietra, Jade Pereira, Maria Luísa Santiago, Viviane Oliveira. As avaliações são vistas como forma punitiva ou bonificativa para os alunos. Um exemplo é que quando eu estudava na escola, no final do semestre, né, lá era bimestre, os alunos recebiam um certificado de 90% de aproveitamento e uma caixa de Ferrero Rocher. Eu tenho outro exemplo meio parecido. Lá na minha escola era bimestre. E, por exemplo, todo aluno que tivesse uma média no bimestre, uma média maior no bimestre, ganhava um bombom. Eu, por exemplo, nunca ganhei um bombom em matemática. Eu também não. Eu tinha as fotos no mural da fama, né? Pra piorar, pra sua foto estampada lá. A direção da escola sempre colocando potência para que os alunos consigam ter um melhor desenvolvimento e, com exemplo, notas maiores. Na verdade, você ficou parando os alunos, né? Sendo assim, nós precisamos mudar os rumos dessa avaliação, trazendo essa avaliação para um caráter investigativo, aonde o professor se coloca como pesquisador, escolhe um objeto ou um grupo a ser pesquisado, avalia esse grupo e, após isso, toma uma decisão, uma intervenção. Até porque a finalidade da avaliação ela tem que visar a efetivação do aprendizado, né? E com isso, o professor deve sair do senso comum e tomar uma posição crítica em relação à avaliação. Pensando que é um processo e não apenas um resultado. É um processo que deve ser praticado e não apenas executado no final do semestre. O professor, ele tem a oportunidade de se tornar um ser reflexivo, por exemplo, na sua didática. Vamos lá. Na sua sala tem 30 alunos, 10 conseguiram um resultado bom na prova, 10 não conseguiram e 10 saíram com dúvida em relação a isso. E aí o professor ele tem a oportunidade de refletir sobre isso que aconteceu. E aí ela pode pensar, se a minha didática alcançou todo mundo, ok. Se a minha didática não alcançou todos, eu posso pensar em alguma forma de modificar a minha didática, né? E melhorar isso para que o aluno aprenda. Ou seja, a nota não é aquilo que vai determinar se o aluno é bom, se o aluno é inteligente, se o aluno é deu. Ele vai refletir sobre isso e buscar formas de modificar, de auxiliar o aluno para melhoria, para efetivação dessa aprendizagem. É um entendeu? processo. E o professor reflexivo, ele conclui que a prática educativa usa da avaliação como construção dos resultados desejados. Baseado nisso que a Jade acabou de falar, as dificuldades não devem representar desânimo, mas sim um desafio que convida o educador a investir mais nos educandos. Através da ludicidade, através de cadeia, através de perspectivas dentro da sala de aula, né, escolar, e estar percebendo outras atribuições, outros posicionamentos das crianças para estar avaliando de forma ampla, conjunta e inclusiva. Além disso, nós professores devemos fazer uma mediação desse contexto. Nós temos a obrigação de levar em consideração, né, cada aluno é diferente. Ou seja, cada aluno tem a sua bagagem, cada aluno tem sua subjetividade e tudo isso implicará no resultado dessa avaliação. É extremamente importante que seja uma coisa inclusiva. Uma opção seria o professor ter um leque maior de didáticas, de variar as didáticas para tentar alcançar o maior número possível de alunos? O professor ele deve estar aberto a mudanças. Teve um exemplo, né, do nosso período passado, que a gente estava tendo dificuldade em interagir com um certo professor. E ele, percebendo isso com a turma, a falta de interesse em participação, ele buscou conversar com a gente, procurar saber o que estava acontecendo, e diante disso houve uma mudança assim, muito significativa. Hoje em dia a turma participa, colabora com a aula dele, porque ele percebeu que ninguém estava tendo interesse na aula dele pela forma que estava sendo trabalhado. Então, assim, o professor tem que estar apto, tem que estar atento a perceber essas coisas para que ele possa cooperar com a mudança que é necessária, né?
Então, aí aconteceu a intervenção, né? Porque quando ele reconhece a avaliação e lança a atitude. Reconheceu que a didática dele não estava sendo atingida por todos. Ele interviu nisso e mudou. A importância de fatores onde interferem aprendizagem, no desenvolvimento, o interesse principalmente, corrobora diversos âmbitos para a criança, porque além dela gostar da aula, ela vai permanecer, vai ter aprendizagem. Agora eu quero levantar uma questão para nós discutirmos aqui, que é o ingresso no ensino superior. Como é feita essa avaliação? O que ela mostra para nós como deve melhorar essa avaliação, né? Quando os estudantes se apresentam para o exame, todos têm tido a mesma oportunidade para serem avaliados daquela mesma forma? Então, não concordo com essa afirmação, porque boa parte dos alunos tem acesso a cursinhos, vai ter outro tipo de conhecimento do que alguém que não teve, que é de periferia, que não tem condição. Então, já não é uma disputa justa e igualitária, porque não está cheio de privilégio. É muito interessante a abordagem dele, o Bourdieu, porque ele fala dos capitais culturais. E isso aí entra muito nessa prova do Enem. Porque, por exemplo, aquele aluno que fez o cursinho, que teve dinheiro para pagar o cursinho, que conseguiu, né, em toda a sua trajetória infantil, né, na sua adolescência, ter acesso a acervos de livros, né, a leituras. Tudo isso vai implicar, porque e aquele aluno que não teve acesso a esses capitais econômicos, culturais, simbólicos que o outro aluno teve, né? A gente tem que levar em consideração tudo isso. Classe média que tem acesso à escola particular, desde cedo, você coloca na creche, já pensando naquela criança na faculdade, já pensando no futuro, tem um pensamento diferente. Enquanto na realidade periférica, muitas vezes não consegue terminar o fundamental porque tem a necessidade de trabalhar para ajudar a família, não tem essa perspectiva de tipo, é uma opção. Os pais deixam escolher se quer ou não fazer o ensino médio porque não vê o ensino como importante, fundamental, ou como a classe média vê, né? Uma forma de ascensão social, né? É aquela questão da equidade, né? Para uns é mais fácil, para outros é mais complicado. Diante disso, a importância do olhar clínico do professor em sala de aula em relação às distinções, em relação aos privilégios que até hoje, no cotidiano, acontece. Nem todo mundo sai do mesmo ponto de partida. Então, aí o que foi avaliado nesse processo, né? A qualidade, as competências desenvolvidas. Qual a qualidade do ensino que esse aluno recebeu até chegar ali, né? A avaliação tem que ser vista como uma forma necessária, que ela tem que existir. Às vezes a gente pergunta dentro de sala, você acha que a avaliação é necessária? Você gosta de fazer prova? Sim, tem que existir uma avaliação para que o professor possa medir a sua própria aula, a sua própria prática, como a Mariana falou, para que possa melhorar e os alunos de fato possam aprender. Quanto mais se modificar as formas de se avaliar, dando possibilidades, diferentes possibilidades, né, para os alunos conseguir absorver mais conteúdo de forma mais prazerosa, não se torne tão maçante, né, principalmente nos dias de hoje, com os avanços tecnológicos e outros fatores. A avaliação, então, como uma prática educativa, é visto em um processo que deve ser praticado, visando a melhoria da aprendizagem e saindo do senso comum. E esse foi mais um episódio do nosso podcast.